Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Atenção, este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá pessoal, olá loucas, tudo bem? Meu nome é Agatha, tenho 21 anos e moro no interior de São Paulo. Hoje eu vim contar pra vocês meus relatos. Sou uma pessoa que nunca foi muito ligada à religião. Na verdade, eu cresci em berço evangélico, mas desde a minha adolescência eu tenho curiosidade na Umbanda. Então eu frequento algumas vezes e eu ia com a minha mãe, né? Que sempre me levou, porque ela sabia que eu tinha essa curiosidade. Então ela sempre foi bem mente aberta, assim, sempre permitiu que eu fosse. Então é uma religião que eu gostei, mas que eu não frequento. Porém, quando a gente começou a frequentar, um médium disse pra mim que eu poderia desenvolver minha mediunidade antes que ficasse fora de controle. Mas eu nunca fui uma pessoa que via coisas, ou que escutava coisas, ou nada do tipo. Isso nunca me ocorreu, assim, até o dado momento. Eu tinha por volta de uns 16, 17 anos, quando eu comecei a ter uns sonhos muito esquisitos, sabe? Então, um determinado dia, eu me deitei pra dormir e tive um sonho que eu tava na casa da minha bisavó. E tava tudo escuro, assim, parecia que era de noite, sabe? E eu tava brincando com algumas crianças dentro da casa de pique-esconde. Eu lembro perfeitamente que eram várias crianças, assim, e eu tava bem feliz lá no meio, brincando com as crianças, e me escondendo, e encontrando elas. E na casa da minha bisa tem um corredor de tamanho médio, assim, que leva, o final do corredor dá direto no quarto dela. Só que do lado direito, do lado esquerdo, tem outras portas que dão pra outros cômodos, por assim dizer. Então, quando a gente resolveu brincar dentro da casa, no meu sonho, que a gente estava brincando ali ao redor, dentro da cozinha, enfim, a gente resolveu brincar mais a fundo na casa. Então, essas crianças foram correndo pro quarto do meu falecido bisavô, né? E que na época era vivo ainda, mas hoje em dia é falecido. Então, essas crianças foram correndo na minha frente e me trancaram pro lado de fora do quarto. E eu fiquei batendo na porta, né? Porque tava escuro a casa e eu tava com medo, que eu tenho medo de escuro. E eu comecei a ficar brava, eu comecei a chutar a porta e queria que essas crianças abrissem logo. E de supetão, assim, eu olhei pro lado. Sabe como instinto? Eu olhei pro lado e travei, olhando pra porta do quarto da minha avó. Chamo ela de vó, mas é minha bisavó. E eu olhei pra porta do quarto da minha avó e eu vi 3 vultos pretos. Que era um grande, no meio, parecia um vulto de um adulto. Do lado direito tinha um vulto, parecia de um adolescente, que ele era de tamanho médio. E do lado esquerdo era um vulto pequeno, que parecia de uma criança, né? Todos os 3, assim, um do lado do outro. E esse vulto grande que tava no meio, ele parecia que abraçava os outros 2 vultos, assim. Sabe quando você abraça o amigo pelo ombro, quando você tá andando? Então, ele tava meio que assim, né? E eles foram direto no quarto da minha bisa, assim. Entraram no quarto, atravessaram a porta. Eles não tinham forma de gente, eles eram vultos pretos mesmo. E eles entraram. E nessa que eles entraram no quarto da minha bisa, eu acordei.
E aí, no dia seguinte, eu fui conversar com meu pai, né? Eu tava lavando louça. Falei, pai, eu tive um sonho muito esquisito. Nossa, que tinham vultos que ficavam entrando no quarto da Bisa. E aí ele ficou olhando pra mim, assim, meio assustado, né? Ele falou assim, como assim que você teve esse sonho? Eu falei, tive, ué. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é que a Bisa me ligou hoje cedo e falou que ela não tá conseguindo dormir porque ela tá com medo, porque tem vulto no quarto dela, ela tá vendo vulto de noite. Então ela não tá conseguindo dormir direito. E ele ficou me olhando com uma cara meio desconfiada, assim, sabe? E eu fiquei tipo, meu Deus. Não sei se era uma coincidência ou se por ela tomar remédio pra dormir talvez ela estivesse delirando, vendo coisa. Mas não foi comentado mais o assunto. Outra situação que aconteceu também, posteriormente, né? Foi eu começar a ter muitas premonições de morte. Por quê? Sempre que eu sonhava com meus dentes caindo, tipo, no sonho meu dente caía, alguém da minha família falecia, né? E aí eu fui conversar com a minha mãe da primeira vez que isso aconteceu. E eu falei assim, mãe, eu sonhei que meu dente estava caindo. E ela olhou pra minha cara e falou, repreende isso, pelo amor de Deus, não fala isso não brinca com essas coisas. E eu fiquei assustada, sabe? Tipo, porque eu não entendi o significado, né? E eu fui falar com a minha avó, mãe da minha mãe, e aí ela virou e falou a mesma coisa que a minha mãe, falou pra eu repreender, que essas coisas não eram de Deus, né? E passou. E aí logo depois, né, eu descobri que sonhar com o dente caindo era um presságio de coisas ruins. Não eram coisas boas, segundo o que a minha família acreditava. E quando eu sonhei com o meu dente caindo, logo em seguida, uma tia-avó minha veio a infartar, e ela ficou na UTI, mas ela sobreviveu. Então não foi, tipo, uma morte, não foi uma morte, mas foi uma coisa bem ruim que aconteceu na minha família. E a gente ficou bem surpreso, pegou a gente de surpresa e tal, porque ela tava bem, e do nada ela infarta, assim, e vai pra UTI, fica entubada, a gente não entendeu nada, né, mas enfim. Na mesma semana, eu sonhei de novo que meu dente estava caindo. E não eram sonhos, assim, específicos, sabe? Tipo, que acontecia alguma coisa específica. Era só eu sonhando que meu dente estava mole, eu cuspi meu dente na mão e ele caía. Assim, era simples assim. E na mesma semana eu sonhei com isso de novo. E alguns dias depois, acho que uns 2 dias depois, um primo da minha mãe faleceu. E aí eu fiquei tipo, agora que tá esquisito mesmo essa história, né? Mas enfim, eu não cheguei a comentar pra minha mãe que eu sonhei com o dente caindo de novo. Pra não assustar ela, né? Porque já tinha acontecido essa história da minha tia, avó e tal, e eu não queria ficar assustando a minha mãe com essas coisas. Passado um tempo, eu sonhei novamente, já no ano seguinte, que o meu dente estava caindo. E aí eu comentei com a minha mãe, né? Porque já tinha dado um tempinho e já tinha acontecido algumas coisas outras vezes, né? Então eu achei que era seguro naquele momento comentar com a minha mãe. E aí, novamente, ela ficou assustada. E ela falou que não, que era pra eu orar e tal. E eu fiquei tipo, mãe, calma, que é só um sonho. E pouco tempo depois, o meu bisavô, que eu citei no começo, né, da gravação, ele faleceu. Ele foi internado com pneumonia e ele acabou falecendo, né? E depois eu não tive mais sonhos assim. O último sonho que eu tive relacionado foi em 2022, quando ele faleceu. Depois disso eu não tive mais sonho nenhum do gênero. Mas eu tive mais sonhos esquisitos. Eu não entendo por que essas coisas acontecem comigo justamente em sonho, mas acontecem justamente em sonho. Nunca vi nada assim na minha frente, nunca ouvi nenhuma voz, nenhum nada, mas é sempre em sonho. Enfim, esse último relato que eu vou trazer, ele é bem recente. Inclusive, aconteceu há 3 meses atrás. Bem recente. E eu acabei perdendo um primo que era muito próximo da minha família, muito próximo de mim. Um dia depois do meu aniversário, para um acidente de caminhão. Ele sofreu um acidente de caminhão e acabou falecendo. E foi um choque muito grande para mim e eu não consigo digerir até hoje, sabe? É aquela sensação de isso não pode estar acontecendo e isso não é real, mas é real e a gente tem que se conformar em algum momento, mas esse momento ainda não chegou para mim. Por a gente ter perdido esse primo de forma muito repentina e tá sendo muito doloroso esse processo, uma semana, mais ou menos, depois, eu ainda tava em estado de choque, tava bem abalado, chorando muito. E eu tive um sonho, novamente um sonho, com esse primo meu. O que aconteceu? Estava na minha casa e a minha mãe veio me chamar dentro da minha casa, tipo, vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. E eu fui com ela até a garagem, né?
E na minha garagem tem um corredor, assim, que dá direto pro portão. E aí ela me chamou e eu fui até lá. Eu parei na frente desse corredor que dá de frente pro portão, né? E meu pai tava lá no final do corredor. E do nada esse primo, que já havia falecido, apareceu. E nessa que ele apareceu, eu fui correndo até ele, eu abracei ele muito forte. E foi um sonho muito real. Porque eu senti o abraço, eu senti ele me apertando. E eu comecei a chorar muito, eu comecei a sentir um desespero muito grande. Eu queria perguntar o que tinha acontecido com ele, como que ele tava ali, o porquê que ele tava ali. Só que ele só balançou a cabeça, assim, negativamente, como se não fosse pra fazer nenhuma pergunta. E ele ficou me abraçando ali por uns 2 longos minutos. Porque eu vivi nesse sonho esses 2 longos minutos, abraçando ele. Enquanto eu chorava, ele só me abraçou. E eu fiquei muito abalada. E quando ele foi pra me soltar, eu acordei. E eu comentei com a minha mãe que eu tive esse sonho, né? E ela me contou que a minha tia, que ela frequenta Umbanda, né? No caso, ela é assídua. A minha tia, no dia que ele faleceu, ela viu o espírito dele andando nesse corredor, porque a janela do quarto dela dá em direção ao corredor que leva ao portão, né? Então, ela viu o espírito dele andando por esse corredor, ela que é médium, né? E ela contou que ele passou a mão assim na beirada da janela e deu uma olhada e foi embora. Só apenas isso. E eu achei muito esquisito, porque foi como se ele quisesse se despedir da gente, né? E eu comentei com a minha mãe e ela falou assim que talvez ele queira dizer que ele já passou dessa pra melhor e que ele tá em um lugar melhor agora. Enfim, só que é uma coisa que ainda mexe muito comigo. E eu fico na esperança de poder, pelo menos outra vez, ver ele em sonho, que seja, mas nunca mais aconteceu. Já se passaram meses e eu creio que não vai acontecer de novo. Mas foi muito reconfortante, aquele abraço, sabe? De despedida, de tchau mesmo. E foi isso, meus relatos. Espero que tenham gostado. Espero que eu não tenha sido a única a passar por coisas do tipo. E espero futuramente também poder trazer mais relatos pra vocês. Muito obrigada. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Lucas. Olá, pessoal. Eu sou a Andresa, sou uma grande fã do Relatos, acompanho tem mais ou menos um ano. E gosto muito desse modelo de podcast, porque eu me identifico bastante. Já aconteceram muitas coisas que eu já ouvi, muitas coisas que já aconteceram comigo também. E por isso que eu me identifico. E por isso eu decidi gravar e enviar os meus relatos também. Desde o mês passado, acredito que tem acontecido algumas coisas bem estranhas. Sempre aconteceram desde que eu era criança. Só que tá ficando mais forte. E aí eu voltei a ouvir os relatos, eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem ouvir. E depois que começou a intensificar isso, eu comecei a ouvir de novo. E aí eu decidi, eu falei, não, preciso mandar meus relatos, porque vai que alguém se identifica também, né? Primeiro aconteceu, eu não sei te dizer se foi bem o primeiro, porque como eu falei, sempre isso aconteceu, então não sei se esse foi exatamente o primeiro, mas foi o que me marcou bastante. Eu tinha uns 8, 9 anos e eu sempre fui na igreja com meus pais, minha família toda evangélica, e quando eu era criança eu ia muito, né, com eles. E aí tinha uma irmã chamada Irmã Graça, né? A gente gostava muito dela, era muito pegada com ela. E até um dia eu sonhei que ela estava num caixão, com um semblante muito calmo, meio um sorriso no rosto, e a neta dela do lado dela chorando muito. E aí eu perguntava o que aconteceu. Aí ela falava, ela estava só dormindo. E aí eu falava assim, não se preocupe, ela tá muito bem. Foi esse sonho que aconteceu assim. Eu fiquei muito triste,
mas muito feliz porque ela estava bem no sonho. E aí, no final de semana, a gente soube que ela faleceu dormindo. E eu achei muito estranho, porque eu sonhei isso antes e logo depois aconteceu, sabe? Foi muito estranho. Outra vez, eu também criança, saindo da igreja, eu abracei minha tia, era um domingo à noite, eu abracei ela assim, muito amor, sabe, carinho. E falei pra ela assim, tia, a senhora tá esperando uma menininha. Aí todo mundo ficou assim, tipo, foi do nada, sabe? Aí ela, como assim? Não tô esperando nada. Eu falei, tá sim, veio uma menininha. E logo depois ela descobriu que ela tava grávida de uma menina, que era Mel. Melissa, minha prima. E depois foram acontecendo algumas coisas, mas o que me deixou bem chateada, bem triste, foi... tinha uma prima, né? Que ela era criada comigo como se fosse uma irmã. A gente sempre foi criada junto, minha mãe criava ela vivia na minha casa, a gente fazia tudo junta. Até nossa data de aniversário era bem próxima da outra. Eu fazia dia 14, faço dia 14 e ela fazia dia 16. E a gente sempre comemorava junto, era uma ligação muito forte que a gente tinha. E aí um dia, eu tava com a minha filha, fazendo ela dormir de madrugada, recém-nascida. E eu morava com os meus pais na época, e eram a porta do meu quarto, um banheiro e a porta do quarto dos meus pais. E eu tava com a porta do meu quarto aberta. Tava a luz acesa, porque eu tava colocando minha filha pra dormir. Meu marido, na época, tava deitado do lado, na cama, né? E ninguém acordou. Só eu tava acordado. Aí, eu em pé, perto da porta, assim, eu via um homem todo vestido de preto. Ele era alto, moreno, e usava um chapéu tipo de mafioso, sabe aqueles de filme de mafioso? Ele usava esse chapéu. E ele tava parado na frente da minha porta. E eu vi ele muito claramente, muito claramente. Eu senti um arrepio muito forte, um vento gelado, eu arrepiava tudo. E ele falava com uma voz de sedutor, sabe? Ele falava assim, vem comigo. Gente, eu até dá coisa de novo, assim, porque foi muito, muito ruim sentir aquilo. Eu sei que eu tentei acordar meu ex-marido e chamava, ele não acordava. E eu, olha lá, acorda. E ele não, e eu chorava. E aquela imagem assim na minha frente, eu saí correndo pro quarto da minha mãe, atravessei ele assim, saí correndo, chamei minha mãe desesperada. Sei que nessa hora que eu bati na porta, todo mundo acordou. E sei que foi muito forte, muito ruim o que eu sentia naquele momento. E isso aconteceu na quinta-feira. E aí, na manhã de domingo, que foi de sábado para domingo, eu tava sonhando de manhãzinha, e eu tava sonhando que eu tava com ela, com a minha prima, deitada na cama dela, e eu senti o cheiro dela, um cheiro muito forte dela. E a gente tava dividindo um fone de ouvido. Na época a gente fazia muito isso, ouvindo rádio. E aí, de repente, o meu pai aparecia na porta e falava, a Carol morreu. Eu olhava para ela e deslizava assim na cama e saía pelo pé da cama e levantava. No que eu fazia isso de levantar, o meu pai bateu na minha porta, na realidade, o meu pai bateu na minha porta e eu fiz a mesma coisa que eu fiz no sonho. E levantei e fui pra fora, assim, no mesmo lugar que era a porta ali do banheiro, ficava de frente pra cozinha. E o meu pai tava do meu lado e minha mãe tava na cozinha ouvindo o padrasto da minha prima no telefone.
E na hora que eu levantei, que eu olhei pra ela, meu pai, assim, já com uma cara assustado, ele falou, o padrasto no telefone, no Viva Voz, falou, a Carol morreu. Foi assim, foi horrível, o meu mundo caiu, no mesmo momento eu caí no chão chorando, e minha mãe lá do outro lado também chorando. Foi difícil demais, porque eu tive 2 avisos, né? E o rapaz que faleceu com ela era alto e moreno, muito alto e moreno, sabe? Ele faleceu, foi um acidente de moto. E eu tive esse aviso. E foi muito estranho. E o último, mais recente, eu estou casada com um outro rapaz, não é mais aquele meu ex-marido daquele acontecimento. E a gente tava cozinhando na panela de pressão. E eu tava na sala e ele levantou e foi ver a panela de pressão. Na mesma hora que ele levantou, me veio assim um aviso: a panela vai explodir. E eu não falei nada, eu fiquei calada porque eu ignorei totalmente esse aviso, porque eu fico com medo de ser essas coisas só coisa da minha cabeça. Quando ele levantou, que chegou na panela, mexeu na panela, a panela explodiu. Graças a Deus ele não se queimou, ele não se machucou, só fez sujeira mesmo. E quando eu levantei, que eu fui ver, falei, mentira, não acredito nisso. E essas coisas acontecem com muita frequência, de eu saber, alguma coisa me avisa o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei o que é isso, se alguém puder me ajudar, me falar. Eu não sou, ultimamente não frequento a igreja cristã, evangélica, mas tenho muito isso comigo. Nunca frequentei outras religiões, mas gostaria de entender, né? Aceito qualquer opinião que vier, que alguém puder me ajudar, tá bom? Beijo, pessoal, nesse meu relato. Você tem uma nova mensagem. Fala, Zucas, tudo bem? Olá, ouvintes do Relatos do Além. Eu sou Ana Paula, eu sou aqui de Santo André, região metropolitana de São Paulo. E meu relato de hoje vai ser a respeito de um episódio de paralisia do sono, na verdade, o mais recente. Eu tive diversos no decorrer da vida, assim. Eu tenho hoje 28 anos, então eu tenho paralisia desde os meus 7 anos. O que eu posso contextualizar é que eu já vivenciei as fases da paralisia de maneira muito diferente. Então, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu estava numa viagem em família, né? Então, eu, como qualquer criança, capotei no banco de trás e na hora que eu acordei, aqueles sintomas básicos, né, da paralisia, que é você não conseguir se mexer, você tá com aquela respiração pesada e você não conseguir falar nem nada. Eu ali, obviamente, embora assustador, né, não foi o máximo de assustador que pode ser, né, como alguns sabem, a paralisia ela pode ser bem assustadora, mas foi mais uma sensação física muito ruim, né. Então eu só conseguia ver meus pais no banco da frente, mas não conseguia fazer nada. No decorrer da vida, assim, depois dos 7 aos 20 e poucos anos, as paralisias foram mais ou menos nesse sentido, então sempre vindo com esses sintomas, mas às vezes com as presenças, né? Então, obviamente, às vezes eu estava deitada no meu quarto, eu entrava em paralisia e tinham sombras, tinham pessoas olhando, né? Eu falo pessoas porque sempre foram imagens de figuras humanas, aparentemente. Então, e causava uma certa hostilidade, né? Porque eu tava ali e ficava aquela coisa, aquela presença muito ruim, né, no lugar. Mas eu acho que o que foi acontecendo é que com o decorrer do tempo, essas abordagens foram mudando. Então, o que antes era uma coisa que só se via e sabia que estava ali, eu tentava ignorar e fingir que eu não estava vendo, começaram a se tornar presentes no sentido de ser mais física. A primeira vez, né, que foi mais direto, um ataque, eu estava na época da pandemia e estava no meu quarto e basicamente eu senti uma sensação de enforcamento.
Então, além de você sentir todo o sintoma da paralisia, eu tive a sensação de estar sendo enforcada, embora eu não visse nada. E eu senti a mão no meu pescoço e tudo mais, e foi horrível. Eu lembro que eu comentei na época com uma amiga, ela é do Centro Espírita, e ela passou contato, ela falou para eu no Centro Espírita tomar um passe, equilibrar as energias, né? Até porque era época de pandemia, tava todo mundo de certa forma ruim, né? Eu lembro que eu fiz isso, ela, né, me ensinou, né? Aprendi a oração do Arcanjo Miguel, aprendi sobre ter boas energias para dormir, aprendi, né, várias coisas, inclusive que isso, né, no espiritismo é chamado de projeção astral, que em tese todo mundo faz, a diferença é que uns fazem de maneira consciente, outros de maneira inconsciente. Mas tudo isso para chegar na questão principal, né? Então, como eu disse, sempre tinha essas questões de ter essa presença, elas foram mudando no decorrer do tempo para serem mais vívidas, né? Então, o que antes era sombra começa a ter formato, começa a ter rosto, começa a ter voz, começa a ter gargalhada, né? Então, já aconteceu de eu estar deitada no sofá da sala, dormir e na sala apareceu uma mulher rindo. Então, é uma coisa muito assustadora, porque de fato é uma pessoa, você vê uma pessoa. Então, foram tomando formas mais reais. E essa paralisia que eu tive em especial, só para, né, dar também um pouco mais de contexto, de uma sexta para sábado eu tive um sonho muito ruim. Eu sonhei que eu fiz uma viagem com a minha família, e nessa viagem a gente alugou um apartamento que tinha como decoração um caixão aberto. E aí eu achei aquilo bizarro mesmo, em sonho, não fazia sentido aquilo ser uma decoração nem nada. Mas beleza, acordei daquele pesadelo horrível, porque de certa forma foi um pesadelo. Era aquele fatídico horário das 3 da manhã, né? Como alguns sabem, é um horário complicado, né? É um horário de muita vulnerabilidade, muitos ataques espirituais. E eu lembro que eu só voltei a dormir, mas no dia seguinte eu acho que eu tava no café com a minha mãe, comentando, e ela falou, nossa, tive um sonho muito ruim, sonhava com diversos caixotes. Aí eu comentei do meu sonho, ela falou, nossa, esquisito. Sonhos premonitórios nunca foi algo que eu tive ou tinha, não é uma coisa comum pra mim, mas é uma coisa que minha mãe tem com muita frequência. Então, quando nós duas sonhamos algo esquisito, que não era muito bom e meio que tava batendo ali as informações, deu um certo receio. E por causa disso, eu já fiquei totalmente neurótica. Então foi um final de semana que eu já fiquei meio tensa, meio triste. Então foi de sexta para sábado. E na segunda-feira, era de manhã, a gente recebeu uma mensagem que a irmã da minha avó tinha falecido, né? Lembrando, minha avó já é falecida, mas aconteceu então assim, o que estava em sonho, de certa forma, acabou acontecendo. E, obviamente, o clima pesou numa segunda-feira, né? Então ficou uma questão meio triste. Além de tudo isso, foi um dia que eu diria que foi estressante, então não é uma coisa que eu falo, nossa, foi um dia tranquilo. Não foi um dia tranquilo, acho que teve esse fator estresse, então eu tava com uma energia vibrando mais baixo. Então aí fui dormir. Nessa hora não pensei muita coisa, eu só tava cansada mesmo, foi um dia muito exaustivo. E eu capotei, né? E eu durmo de certa forma com a porta do quarto aberta, com a luz do corredor, então vem uma luz muito baixa no meu quarto. Mas eu tava de costas para essa porta, né? Então, em tese, eu não tava sabendo o que ia entrar ou não, porque eu dormi só virada pro lado oposto da porta. E na hora que eu tô dormindo, eu acordo, só que eu tô de lado, né? Isso é uma coisa que, né? A paralisia do sono ela é muito fácil de acontecer se dorme de barriga para cima, mas nesse caso eu tava de lado e eu comecei a ouvir passos, né? Então passos se aproximavam como se estivesse entrando no meu quarto. E nessa hora eu comecei a sentir um medo absurdo, porque o passo ia se aproximando, eu ia sentindo uma sombra, porque em tese a luz que vinha do corredor ela ia começando a se tornar meio apagada, né?
pela sombra. E foi se aproximando, o passo, até que eu via que eu não conseguia mexer. E ali eu comecei a sentir o medo, falei, estou em paralisia. E aí eu senti um toque no meu ombro. E na hora que deu esse toque no ombro, foi um momento que, nossa, eu senti um arrepio inteirinho, da cabeça aos pés, minha coluna inteira arrepiou. Era um toque muito gelado. Eu tava gelada, comecei a sentir como se o quarto estivesse muito gelado, como se a janela estivesse super aberta. E, na verdade, a janela do quarto não estava aberta. E nessa hora eu só senti um toque no ombro e sussurros. Então, né, como eles relatam, uma voz meio metálica, eu poderia dizer que é isso, mas acompanhado de um sussurro inaudível que eu não conseguia entender, mas baixo. E ainda que o toque era suave, era uma energia muito densa. E naquela hora eu comecei a puxar uma oração, né? Uma oração muito forte, a oração do credo, né? Começa em creio Deus Pai Todo-Poderoso, é uma oração muito forte. E tentando, e eu consegui sair dessa situação, mas diferentemente das outras vezes, que o que acontece na paralisia fica na paralisia, por mais que eu saí, né? Eu falo, voltei pro corpo, a sensação do quarto era muito gelada. Muito gelada. A energia que estava ali estava muito complicada. Tanto é que eu peguei minhas coisas, né, o cobertor, e saí do quarto. Estava indo em direção ao quarto da minha mãe. A gente, né, é porta com porta, mas tinha um corredor para passar. Conforme eu ia passando por esse corredor, eu via que a temperatura ia mudando, né? E o meu cachorro, ele dorme no quarto da minha mãe, então ele dorme lá. E quando entra qualquer pessoa no quarto, ele faz um alarme absurdo por mero instinto de proteção. E nesse dia ele não fez. Ele viu que eu entrei, ele viu que eu tava com medo. Eu acho que ele sentiu esse medo. Então, basicamente, eu entrei. Eu basicamente só falei, mãe, eu não tive um sono muito bom. Acho que eu tive paralisia, isso e aquilo. E deitei, dormi. E aí, no dia seguinte, obviamente, eu expliquei melhor a situação. Essa paralisia também, só pra lembrar, foi às 3 da manhã. Sempre complicado, na verdade era 3h23, mais ou menos. E expliquei pra ela o que aconteceu, né? Ela ficou, obviamente, assustada. E tudo isso pra dizer que às vezes essas coisas acontecem, principalmente porque a gente tá com a energia baixa, porque a gente tá triste. Então, é muito mais fácil da gente sofrer esse tipo de ataque. E eu lembro que também demorou pra, né, meu corpo voltar à temperatura normal. Tava muito gelado. E eu conseguia ter a memória de ter tocado meu ombro, como se uma parte do meu corpo ainda tivesse aquele registro, tivesse marcado ali, eu soubesse exatamente onde foi tocado no ombro. Mas meu relato é esse, espero ter agregado aí para trazer mais experiência, né, e trocas e tudo mais, beleza? Valeu, galera, abraços. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Hey, this is Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast, here to help you make the most of your summer with Michelob Ultra, a superior light beer worth playing for. Play for it with the guys when you're competing to see who can sink more birdies on the golf course, because winning tastes even better with Ultra on the line. Play for Ultra. Fill your fridge with Michelob Ultra this summer. Enjoy responsibly. Copyright 2025 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. E chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a vocês que mandaram essas histórias sinistríssimas. Muito legal mesmo, valeu demais. Continue mandando sempre. Hoje eu não vou falar nada pra você. Entra lá no meu WhatsApp, não vou. Até porque o link já tá na descrição, beleza? Não vou falar pra vocês apoiarem a gente lá no Apoia-se, naquele site que você já sabe, que também o link tá na descrição, você não precisa nem escrever aí, é só clicar. Não vou falar. O que eu vou falar hoje é, na verdade, um pedido pra vocês. Quem estiver aí no Spotify, lá em cima, lá no cantinho, perto do nome do podcast, tem umas estrelinhas. Você pode dar uma nota pro podcast.
E você sabe, 5, né? Óbvio. Obviamente, né? O mínimo é 5 estrelinhas, tá? Quem puder dar essa força aí, essa moral ao podcast crescer, e isso faz com que a gente seja alavancado, né? O Spotify divulga pra mais gente. Mas assim, caso você esteja longe do celular, sei lá, tá às vezes escutando no carro, não sei, agora não pode ver isso, não posso dar nota pro podcast, eu vou pedir pra você fazer o seguinte: quando você puder, mostra o podcast pra um amigo, uma amiga sua. A gente tá tentando agora fazer um esforço pra divulgar mais o podcast. Quanto mais gente souber do podcast, mais histórias você, a gente ganha, entendeu? Então, assim, mais gente sabendo do podcast, cara, só tem a ganhar, certo? Então me ajuda nisso, por favor. Sei lá, se tiver 2, 3 amigos, tiver um grupo, cara, sempre tem aquele grupo do WhatsApp. Bota lá no grupo família, né? Às vezes, sei lá, a vovó, a titia vai gostar desses assuntos aí. Eu imagino muito sério a minha avó escutando meu podcast falando: meu filho, para com esses assuntos. Isso aí atrai, meu filho, deixa isso de lado. Mas bota lá pra divulgar, pra gente conseguir mais histórias, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até a próxima semana, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.